Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de matemática, que foi sobre multiplicação, e que na aula passada a gente viu que multiplicação é nada mais, nada menos do que a repetição de parcelas. Sem querer, quando a gente está fazendo uma adição, a gente está, na verdade, fazendo também uma multiplicação. E quando a gente está fazendo uma multiplicação, a gente está fazendo, na verdade, uma adição, certo? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação. Vocês sabem quais são? Para que estudar essas propriedades? É simples. Essas propriedades a gente estuda para facilitar o nosso cálculo mental, né? Para facilitar, para ser mais rápido, ter mais agilidade na hora da gente fazer os cálculos de cabeça, tá bom? Então, nós temos três propriedades. Nós temos a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade do elemento neutro, que é uma propriedade também do elemento neutro. Nós vamos falando por partes de cada uma, tá bom? Primeiro, nós vamos falar sobre a propriedade comutativa. O que seria a propriedade comutativa? Independente da ordem que a multiplicação está, o resultado será o mesmo. Lembra que a prova disse assim, que a gente começa a multiplicar sempre da casa da unidade, e tanto faz a gente fazer de cima para baixo ou de baixo para cima, porque o resultado será o mesmo, tá bom? Cada número presente em uma multiplicação são seus fatores, certo? E o resultado a gente chama de produto. Então, para chegar a esse produto, a gente multiplica os fatores. Então, independente de onde você vai começar, sempre o resultado será o mesmo, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, 5 vezes 6, 30. Mas se eu pegar o 6 vezes 5, vai dar também 30. Então, não modificou o resultado, ok? Outra propriedade que a gente vai ver agora é a propriedade associativa, né? É uma multiplicação de três fatores, que pode multiplicar os dois primeiros fatores, ou o segundo com o terceiro, né? Fator, vai dar o mesmo resultado, independente de onde você vai começar, tá certo? Essa é a propriedade associativa, como vocês estão vendo aí no exemplo, tá bom? A outra propriedade chama-se elemento neutro. O elemento neutro, sabe qual é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Sabe por que é o número 1? Porque qualquer número que a gente vá multiplicar por 1 será ele mesmo, né? 5, por exemplo, 5 vezes 1, 5. 50 vezes 1, 50. 500 vezes 1, 500. Então, vai ser ele mesmo. Então, ele é neutro. Qualquer número que multiplicado por 1 será ele mesmo, tá bom? Observem aí os exemplos que a Pro tá colocando, tá certo? Um cheiro e um beijo e boa tarde, tá bom?